Olá, todos nós somos colocados diante de muitos desafios na vida e, via de regra, nenhum de nós gostamos de perder. Já trouxe em outros momentos, nesse mesmo canal, a necessidade de lidarmos melhor com as perdas, de entendermos que na vida nem tudo funciona e de que, naturalmente, teremos que enfrentar frustrações. Não podemos ser intolerantes às frustrações, às aflições, porque elas estão aí para nós. Se por um lado precisamos crescer, amadurecer no trato com as perdas, no enfrentamento das nossas dificuldades, por outro lado, também não podemos negar o fato de que Deus deseja o nosso triunfo, de que Deus ele planeja a nossa vida e no desejo do coração de Deus, triunfar é algo que está lá no topo da lista. Deus quer que os seus filhos avancem. É o desejo do coração dele, prosperidade, não no sentido capitalista da palavra, mas no sentido amplo da palavra. Deus espera, como um pai amoroso, assim como nós que somos pais, queremos ver nossos filhos avançando, crescendo, vencendo na vida, triunfando. Não é diferente com a pessoa de Deus, porque Ele nos trata na condição de filhos. Ele já não nos chama de escravos, mas de amigos e de filhos. Somos para Ele uma família. E naturalmente, esse Deus, que é um Deus familiar, deseja nos ver prosperando, triunfando. Eu quero então ler um texto da palavra de Deus que está registrado em 2 Crônicas, capítulo 31, versos 20 e 21, e conta um pedacinho da história do rei Ezequias, e diz assim a palavra de Deus. E assim fez Ezequias em todo Judá, e fez o que era bom, e reto, e verdadeiro perante o Senhor seu Deus. E toda a obra que começou no serviço da casa de Deus, e na lei, nos mandamentos, para buscar a seu Deus, ele a fez de todo o seu coração e prosperou. Olha que coisa tremenda. Esse texto vai falar aqui para nós, de forma tão clara, a posição que Ezequias, como rei de Judá, a posição que ele assumiu diante de Deus. E temos aqui, nesse breve relato, estou lendo apenas o início desse relato, depois iremos ver ainda no mesmo livro de 2 Crônicas, já no capítulo seguinte, o 32, dos versos 8 em diante, o desfecho dessa história. Mas o texto começa a nos mostrar a posição que Ezequias assumiu. Ele estava diante de um grande desafio. A história vai contar que ele estava sendo ameaçado por Senaqueribe, rei da Síria, um homem famoso por ser estrategista na guerra, um sanguinário, um verdadeiro monstro, no sentido em que ele aspirava por vitória e não fazia nenhum cálculo qual o preço dessa vitória. Ele era temido como um guerreiro. O Senaqueribe, rei da Síria, era temido não somente naquele momento ali na história com Israel, mas temido naquela época. Portanto, quando ele é colocado diante dessa situação, portanto, Ezequias, quando se depara com essa situação da ameaça de Senaqueribe de invadir Jerusalém, o rei da Síria de tomar aquela cidade fortificada, Jerusalém, nesse momento, então, se instala no coração de Ezequias, eu entendo como direção de Deus, algumas estratégias. Mas antes dessas estratégias aparecerem, ou seja, a direção que Deus vai dar, temos aqui uma primeira lição de fé para quem deseja triunfar, que é o padrão que Ezequias assumiu diante do Senhor. A Bíblia diz aqui, vou repetir para você, versículos 20 e 21 no capítulo 31 de 2 Crônicas. Diz a palavra que Ezequias, em todo Judá, fez o que era bom e reto e verdadeiro perante o Senhor, o seu Deus. Um pouco mais à frente, vai dizer que ele fez de todo o coração e prosperou. Olha só o que o texto está dizendo. Quando fala de que fez o que era bom, reto e verdadeiro, ele diz, não foi perante a qualquer pessoa. Você criar um personagem, fazer de conta que é alguma coisa para alguém, não é tão difícil, sobretudo se isso vai se dar por um período curto. No entanto, ele está dizendo aqui que ele foi o que foi diante de Deus. Falando nessa realidade, está subentendido de que a vida dele era transparente. Ele vivia uma vida de integridade, uma vida de retidão, porque Deus a todos conhece, sobretudo conhece o íntimo do coração humano. Se você deseja triunfar, a primeira base de fé que você precisa tomar como referência para a sua vida é viver uma vida de retidão. Se você quer ver grandes coisas de Deus, então comece a se posicionar, seja um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, ande em retidão,
ande em justiça, ande em verdade, ande em bondade. Caso contrário, nós teremos dificuldade de encontrar esse respaldo no Senhor. Não estou falando da experiência religiosa, que alguns acreditam ter o respaldo independente das circunstâncias. Há um critério na pessoa de Deus no trato com o ser humano. E o critério de Deus é santidade. A palavra santidade significa separação. E quando vamos ler lá no profeta Isaías, capítulo 59, a Bíblia diz que Deus não está com as mãos encolhidas para que não possa salvar, nem com seus ouvidos surdos para que não possa ouvir. Mas ele diz: mas as vossas transgressões, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, de modo que ele não vos ouça. Significa dizer que a falta de vida com Deus, a falta de santidade, impede que Deus haja na nossa vida. Parafraseando o que eu estou falando aqui na história do rei Ezequias, a falta de uma vida de retidão, uma vida de integridade, vai impedir que Deus haja em seu favor. Existem bênçãos que são gerais. Deus manifesta uma graça geral. Quando chove, chove sobre justos e injustos. Não tenha dúvida. Quando uma plantação floresce, frutifica, isso chega na mesa de todos. Significa dizer que existem bênçãos que são gerais. No entanto, há propósitos de Deus, há situações específicas que nós só conseguiremos avançar, triunfar, se tivermos uma vida de retidão, de aliança com Deus, uma vida de santidade. A falta desse critério da vida de retidão vai impossibilitar que Deus faça alguma coisa. Não que Ele não queira fazer, e não que lhe falte poder, de jeito nenhum. Deus deseja nos abençoar e tem todo o poder para isto. Mas, quando há pecado, quando andamos numa vida de transgressão, de desonestidade, de afronta aos seus princípios espirituais, às suas verdades eternas, então temos um choque de reinos, trevas e luz. E aí Deus não pode agir, porque Ele não tem comunhão com trevas, com erro. Deus tem comunhão com aquilo que é justo, verdadeiro. Ele é um Deus de luz e não de trevas. Portanto, viva uma vida de retidão. E esse convite não é viva uma vida religiosa. A religiosidade pode ajudar em vários momentos e de várias formas. É bem provável que alguém que seja mais religioso tenha um padrão moral um pouco mais elevado, uma postura ética melhor. Mas quando falamos aqui, estamos falando de vida com Deus, que extrapola aquilo que se pode encontrar num templo religioso, seja qual for o rótulo desse templo. É relacionamento íntimo entre você e Deus, numa vida de profunda retidão. O texto vai prosseguir, se você ler na sequência, não vou ler agora para ganhar tempo, mas acompanhe depois aí na sua Bíblia, dá uma lida. Lá em 2 Crônicas, capítulo 32, o verso 1 e depois os versos 7 e 8 dizem assim: depois destas coisas e desta verdade, veio Senaqueribe, rei da Síria, e entrou em Judá, e acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas. Esforçai-vos, olha o que diz o Senhor, esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço da carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear por nós. Olha que coisa tremenda. Vou repetir a última frase. Com ele está o braço forte, ou seja, com Senaqueribe, com o rei da Síria, com o inimigo. Está o braço forte da carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear por nós. Significa dizer aqui que há uma intervenção de Deus na nossa história. Se estamos andando em retidão, em justiça e honestidade, Deus vai intervir na nossa história. Está aqui então um segundo princípio, uma segunda lição de fé para quem deseja triunfar. Haja como quem crê na intervenção de Deus. Você não pode entrar nos seus campos de batalha sem acreditar que Deus está contigo. Não dá para falar de fé sem que você acredite plenamente, absolutamente, sem dúvidas, de que Deus estará em torno dessa história e vai entrar nela e vai intervir nela e vai guerrear por você. A Bíblia diz que aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe e que Ele é recompensador daqueles que o buscam. Deus tem prazer em nos abençoar, tem prazer em nos presentear, mas é fundamental que você creia nele e creia na intervenção dele.
A Bíblia diz que aquele que duvida é como a onda do mar. Essa pessoa não pode esperar de Deus alguma coisa. Ele tem uma fé oscilante, portanto ele vai vaguear de um lado para o outro, sem foco, sem direção. Possivelmente vai ficar à deriva daquilo que Deus tem planejado, porque não consegue andar, não consegue dar o passo seguinte, em função da dúvida, da incredulidade. Nós temos que agir nos nossos campos de batalha da vida como aqueles que acreditam na intervenção de Deus. Senaqueribe estava ali, o rei da Síria estava ameaçando. Ele deixou bem claro que iria se apoderar de Jerusalém. No entanto, Deus olha para aquela cena, ministra o coração de Ezequias como rei e diz: esforçai-vos e tende bom ânimo. Ele está dizendo, não esmoreçam, não percam a esperança, não abram mão de lutar, ainda há algo para ser feito. E ele termina então esse raciocínio dizendo uma boa razão porque devamos nos esforçar ou devemos nos esforçar e ter bom ânimo. Ele diz, porque há um maior conosco do que com ele. Ele está dizendo, Deus é maior do que Senaqueribe. Deus é maior do que o inimigo. Deus é maior do que a Assíria. Deus é maior que os adversários. E ele termina então no versículo 8 dizendo, com ele, com Senaqueribe, está o braço da carne, mas conosco o Senhor nosso Deus. Você tem dúvida de que Deus está contigo? Há dúvida no seu coração de que Deus é aquele que vai fazer intervenções na sua vida? Vez e outra, nós podemos até não enxergar Deus agindo, mas Deus sempre age. Deus sempre age. A Bíblia diz que Deus trabalha. E esse movimento de Deus na terra, sobretudo na vida do ser humano, é um movimento contínuo. Ele não é um Deus que criou tudo e se ausentou e ficou de plateia olhando a gente se acabar por aqui. Ele, quando envia Jesus Cristo, Deus Pai envia Jesus Cristo, o chama de Emanuel, que significa Deus conosco. Deus conosco. Messias, enviado, portanto, Cristo, a palavra Cristo significa isso, enviado, Messias, fala então desse Deus na terra, desse Deus que participa conosco e que tem o prazer de intervir na nossa história. Portanto, quero deixar para você nesse primeiro programa essas duas lições de fé, para você que quer triunfar na vida, quer ver Deus agir na sua vida. Viva uma vida de retidão e haja como quem crê na intervenção de Deus. Que Deus nos ajude e nos abençoe em nome dele.